E antes de começar, eu já fui anunciado, eu sou Diogo Pereira, diretor executivo da Associação Brasileira dos Advogados. Temos advogados aqui, estamos sob a liderança aqui no Rio de Janeiro, doutor Elaine Molinaro. E eu agradeço ao Daniel, faço uma menção aqui ao Daniel pelo convite. Já começando, entrando no nosso tema aqui, eu já faço uma pequena experimentação de ambiência, né? Quantos aqui nesta plateia são tributaristas? Ótimo, pouquíssimos, é perfeito. Esse é o público alvo. E quantos aqui têm seu próprio negócio? Alguns também. Imagino que os demais sejam advogados de outras áreas. Então isso nos permite ter a tranquilidade de trabalhar esse tema exatamente para o público que precisa conhecer, se ambientar e se atualizar sobre este tema. E antes de passar a palavra, primeiramente para Caroline, né, eu vou fazer um pequeno preâmbulo. Nós estamos no momento numa rota de mudança cultural e estrutural dentro do nosso sistema jurídico tributário. Nós estamos diante de um novo sistema tributário. Nossa reforma tributária, ela já está chegando à nossa vida e poucos ainda perceberam a importância, a influência e o impacto que isso irá gerar nas nossas atividades, no nosso negócio, no nosso cliente, no nosso dia a dia. Então, é importante que a gente conheça. Nós primeiros criamos uma camada constitucional através da emenda 132. Depois nós temos a Lei Complementar 214, a Lei Complementar 227, e agora nós temos, semana passada, dia 30 de abril, nós tivemos agora o decreto da regulamentação do Conselho Gestor do IBS. Tudo muito novo, tudo muito atual e é muito urgente. É tão urgente porque precisamos nos preparar, porque nós estamos entrando, de fato, no labirinto de Minos, onde a cada corredor nós daremos uma guinada e nós não sabemos se encontraremos o Minotauro ou se teremos um crossover entre Teseu e Sísifo, quando nós viríamos aqui o contribuinte empurrando a pedra, segurando o Estado morro acima por conta das obrigações e do grande peso que está se criando sobre as costas do contribuinte. Então, diante desse cenário, nós precisamos conhecer primeiramente, né, o modelo, o novo modelo que se dá a partir da emenda constitucional, que cria princípios tributários, Luiz, novos princípios tributários agora positivados, antes apenas ancorados em doutrina e jurisprudência. Agora nós temos princípios tributários, como o da justiça tributária, o da simplicidade, que de simplicidade nada tem. Eu acho que a regulamentação pela lei complementar, segundo o professor Humberto Ávila, já é inconstitucional por faltar simplicidade. 1000 artigos não é simplicidade, apenas um novo Código Civil, né, com uma cobertura tributária. Então, diante desse cenário, dessa complexidade, da necessidade de tratamento de todas essas informações, dos dados, nós vamos precisar mergulhar naquilo que é o nosso maior trabalho hoje em dia, que é gerenciar dados, tomar decisões e ter a abertura, a mente aberta para raciocinar, para pensar. E pensar é uma grande referência desse local, deste congresso que trouxe a filosofia grega, que é o berço de muitas escolas de pensamento atual. Com base nisso, Carolina, com a palavra. Bom, obrigada, Diogo, né? Excelente início, né? Primeiro eu quero me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu sou Caroline Dipp, do Pereira Pelizar Advogados. Nós atuamos há mais de 10 anos, inclusive com direito tributário, né? Um dos nossos sócios já foi juiz do TIT. E claro, a reforma, né? Acho que é importante a gente salutar aqui que a reforma ela traz para nós um medo, né? Porque, poxa vida, muito muda, né? Quando a gente coloca ali, e eu adorei, né? Quando a gente conversou, a gente fez a nossa reunião, falei que eu adorei essa analogia que fizeram, né? Ao labirinto de Minos, que eu falei, caramba, realmente é isso, né? O que as pessoas entendem é isso, né? Que a gente está no meio de um labirinto, não sabe para onde olhar, porque é toda uma inovação. E como que a gente vai fazer? E, claro, num ambiente da B2L que a gente está falando sobre inovação, né, sobre tecnologia, nada mais do que a gente citar aqui o fio de Ariadne, né,
que o fio de Ariadne, o que que ele mais é? Ele pega o TCU para fora, né, ele conduz o TCU para fora e, claro, o que que a gente está falando aqui? Que a gente vai mostrar para vocês que com mesmo tendo toda essa dificuldade, todo esse labirinto, toda essa confusão, como é que a gente consegue com tecnologia auxiliar, né, transformar isso em um pouco mais de facilidade, pessoal. Então eu até coloco aqui, que eu até coloquei para eles na nossa reunião, a gente trabalha muito com tecnologia, nós somos aqui escritório reconhecido pela Thomson Reuters como um escritório modelo 2025. Nós somos certificados pelo selo Infinity, subimos aqui mais cedo, inclusive, para pegar aqui o nosso troféu. Mas como que a gente conseguiu tudo isso? Conseguimos com a inovação, né, com a tecnologia. E eu adorei colocarmos nós 4 nesse painel, porque cada um tem uma visão, né. O Luiz, que é do empresariado, claro, todos nós somos empresários, mas cada um de um jeito, nós somos de escritórios. O Luiz é do Martins Atacado, a gente tem o Fábio que é, lógico, do Jota, que consegue passar toda essa outra visão para nós, né. E aqui a gente estava até discutindo na nossa reunião, pessoal, a gente até colocou que a gente ia deixar um pouco mais de bate-papo. Por quê? Porque cada um vê de um jeito, né, como eu falei, nós somos aqui um escritório modelo da Thomson Reuters, então a gente conhece todas as plataformas e uma delas é a Tax One, que fala inclusive sobre, ela vai te ajudar a ver sobre o IVA dual, como que você vai conseguir ver esses créditos, o split payment, né, por exemplo. Mas a gente não tem aí uma conformidade. Então, por exemplo, nós que temos também, nosso escritório tem a PPTech, que é um braço tecnológico, ele utiliza então o PP Cloud, pessoal, que é uma ferramenta de conformidade tributária. Porque como o próprio Diogo falou, não adianta ter reforma hoje se a gente não tiver o controle, a rastreabilidade, saber o que são dados, né? O que que são os dados? Quais são os dados que vocês tratam? Como vocês tratam? Então, rastreabilidade, imutabilidade, porque a conformidade, ela precisa ser auditável, né? Ela precisa ser conferida. Como que a gente pode evidenciar isso se não for por meio de um sistema, né? Por meio da inovação. Então, é isso que a gente vai mostrar aqui, cada um com a sua visão, e agora eu já passo até a minha parte para o Luiz, que vai poder falar um pouquinho sobre a visão dele, e assim a gente vai passar para vocês para deixar um pouco mais claro aí e transformar esse labirinto, na verdade, num caminho para vocês conseguirem prosseguir, mesmo que inicialmente, né? Boa tarde, gostaria de agradecer pela uma honra estar aqui dividindo esse painel com vocês. E eu acho que na visão de hoje, estando à frente como coordenador da área de ciência tributária, vou tentar trazer aqui os principais impactos que a gente tem mapeado, eh, até porque nesse labirinto a gente não tem GPS no mapeado ainda, então a tecnologia ela é esse fio condutor que nós vamos precisar nos adequar e nos orientar. E acho que eu vou tentar trazer aqui alguns aspectos práticos, e o que temos de decisões até agora para poder nos mapearmos nesse sentido. Eh, Vendo pelo lado, né, do empresariado, a reforma ela já começou em 2026, então a gente está no ano de teste, tanto para nós quanto para o próprio fisco. Porém, já pensando em grandes impactos, a partir do segundo semestre, intensificadamente, temos que nos preocupar com as tomadas de decisões que farão parte da virada. Um exemplo que eu trago, claro, que a gente tem discutido muito fortemente, Martins Atacado, literalmente somos meio de cadeia. Então, nosso foco são produtos para o pequeno e médio varejo. Eh, o estudo do impacto, por exemplo, dos itens monofásicos que passarão a ser tributados a partir de 27 pela CBS, a gente tem que ter uma ferramenta que nos ajude a identificar o seguinte: quanto que eu vou parar de comprar esse produto, até quando eu posso comprá-lo, para gestão de estoque, e na medida do possível, qual a melhor forma, o melhor preço para eu comprar antes do impacto. Então, é uma tecnologia que nos indique, essa análise que é viva, porque a gente também espera a movimentação do mercado, como o fornecedor vai se posicionar, é uma das principais dores agora já para 2026. Pensando em 2027, a gente tem que, começar, além de tudo, a municiar nosso departamento, comercial, nossos suprimentos. Não tem como
o cara do comercial, ele ter ideia do que ele vai ter que negociar se ele muda totalmente o cenário tributário. Então, a gente buscou ferramentas, estamos em busca, temos feito algumas adaptações, só que no nosso caso a gente identificou alguma própria ferramenta, uma tecnologia nossa, construída internamente por vários setores, pricing, comercial, tecnologia principalmente para poder compilar isso, para justamente a gente tomar essa decisão no melhor momento, porque com muitos impactos, eu preciso de municiar meu comprador para saber o preço máximo que o fornecedor pode nos repassar, porque senão ele pode querer colocar algo a mais, vir com a negociação, mais brusca, tentando, não perder a margem, que a gente já viu que vai ter algum impacto na reforma tributária. E com isso, a gente precisa, eh, fazendo um paralelo com o que a Caroline falou, né, se a gente tem uma base robusta de dados, principalmente bem saneada, o momento de eu preparar isso é agora, para no momento que eu for negociar e gerar, e aí a gente está falando também possibilidades de, implementação dentro dessa ferramenta, com novos parâmetros, juntamente com a IA analisando, porque para eu poder fazer uma rota tributária, a IA precisa de me orientar também, vai nos auxiliar a identificar para o comprador, porque senão ia aparecer lá, numa simulação básica que nós fizemos, 76 opções. O comprador também tem que ter um indicativo, qual que seria melhor naquele momento. E isso gera, uma mudança de cultura, né, porque se a gente passa hoje a nos preocupar com o imposto antes da negociação, é porque hoje a gente primeiro apura e paga o imposto. A partir da reforma tributária, a gente vai pagar e depois vai ser apurado. Então, esse saneamento, essa base de dados que vai compilar tudo isso, além de tem que ser um sistema robusto, eu preciso de um processamento. E na massividade que a gente vê, agentes de IA hoje, não basta ter o IA, você tem que preparar ele bem e treinar ele bem. Então as pessoas são muito importantes nisso, por isso que a gente precisa de focar, numa base robusta e preparar ela. Com essa preparação, com a apuração mudando, daquilo que a Caroline falou também, de apuração ser, agora do próprio fisco, né, então, a gente precisa de ter uma noção também de que ele vai fazer, e é tudo novo para todo mundo. Na medida do que muda para um, muda para todos, todo mundo está nivelado no conhecimento. Então, do jeito que o fisco vai nos apurar, nós também precisamos ter uma tecnologia para acompanhar em paralelo se a apuração deles está correta. Até porque os litígios vão surgir a partir disso, já sabemos de várias teses e discussões que, precisaremos do apoio do jurídico, dos advogados para poder discutir, fora desse período de transição, que a gente vai ter 2 apurações. Então, mais do que nunca, a tecnologia vai ser fundamental, para nos guiar nesse rumo e poder tomar a melhor decisão no melhor tempo hábil, porque não adianta você também saber em atraso. Então essa tecnologia ativa, ela tem que estar nas nossas mãos e em parcerias muito bem feitas, muito bem estruturadas para poder seguir. Acho que minha visão dos principais impactos, seria nesse sentido. Acho que agora vou passar a palavra para o Fábio. Boa tarde. Boa tarde a todos. Não sei se minha voz tá chegando. Tá. Obrigado aí pelo espaço. Tô bem impressionado com o evento, não conhecia o evento ainda. E vocês sabem que vindo pra cá, o motorista do táxi perguntou: "Ah, você tá indo lá pro Pier Mauá, né? O que que tá tendo lá?" Eu falei: "Ah, tá tendo um congresso de jurídico, né, de tecnologia jurídica." Eu falei: "Ah, é? E você vai fazer o quê?" "Ah, vou participar de um painel sobre reforma tributária." E ele perguntou: "E você, como jornalista, você acha que essa reforma tributária, o Congresso fez coisa certa? Vai ser bom para o país?" Eu acho curioso, né, que sempre essas pessoas, eh, cotidianas, do dia a dia, elas perguntam pra gente a nossa visão, nossa opinião, se vai ser bom ou vai ser ruim, né. E a resposta que eu dei para ele é assim, a reforma tributária ela precisava ser feita, porque há anos a gente convivia com um sistema, muitos falam, né, que é um sistema um hospício tributário, né. Porque a gente tinha, e a reforma substitui, muitas legislações a serem estudadas, né. Você tinha PIS, COFINS,
você tinha o IPI, o ICMS de cada estado e o ISS de cada município. Então uma empresa que fosse de fora e fosse se instalar no Brasil, para ter uma fábrica ou para ter qualquer tipo de negócio, precisaria estudar tudo isso, né. Imagine as várias consultorias que ela não precisaria, contratar para definir o que que era seria mais vantajoso para ela, né. Então a reforma tributária, ela simplificou. Mas eu também acho que, não é uma resposta tão simples no sentido de foi bom ou foi ruim, porque a reforma tributária ela continua, né, sendo feita, né. Ela não foi apenas a emenda constitucional que foi promulgada e daí as leis complementares, né. Você tem ainda uma série tanto de leis a saírem, como regulamentações a saírem. E isso faz com que a gente seja obrigado, digamos assim, a acompanhar essas transformações ainda. Eh, Tanto para a gente que de repente é um público mais especializado, para não deixar as coisas, né, saírem para um rumo diferente do que se espera, quanto para essas pessoas mais simples. Eu acho que é um pouco do dever nosso como sociedade também, lembrar essas pessoas, inteirar na medida do possível o que está acontecendo com o sistema tributário, porque tem, embora seja um assunto complexo, né, também é um assunto muito importante e que afeta a vida delas de várias maneiras, inclusive do ponto de vista e principalmente do ponto de vista econômico, né. Então eu acho que é importante a gente sempre ter isso em mente nessas discussões, né. Como trazer a sociedade para a discussão e como inteirar ela, para que as decisões sejam sempre tomadas de uma forma positiva. Eu preparei uma apresentação, não sei, não confesso que não deu tempo de tá certo? Tá aí? Vamos ver se ela aparece aí. Ah, pronto, tá ótimo. Bem, gente, para quem não conhece, o Jota o Jota é um site especializado em cobertura tributária, e nasceu com essa missão, né, de cobertura tributária, mas ele, se especializou para várias áreas. O Iago estava aqui no painel anterior, ele mostrou. Só queria apresentar um pouco do Jota, pode ir passando. Lá em cima tem um QR Code para quem quiser se aprofundar mais, pode passar. Eu só queria mostrar pode passar mais um, esse aqui. Eh, Só para vocês terem noção do nível de detalhamento que o site tem. Eu falo até como um espectador, porque eu sou recente no Jota, eu não tenho nem 2 meses de casa. Eu sou jornalista de formação, trabalhei no Valor Econômico por 8 anos, depois 7 anos na Folha de São Paulo e agora, há menos de 2 meses, trabalho no Jota. Eu só queria mostrar essa aqui, ó, essa matéria: "Transação sobre afretamento de plataformas deve sair até o começo de abril". É um nível de detalhamento sobre, o que está acontecendo no país em termos tributários que eu, pessoalmente, não vejo em outros veículos. E pode ir passando, e quem quiser dar mais uma olhada, mais uma aprofundada, pode passar escanear o QR Code que está lá em cima, eh, porque tem inclusive, condições especiais para quem quiser, daqui do Congresso. Pode ir passando, pode ir passando. Eu queria falar, na verdade, e achei muito legal o tema do painel sobre o labirinto de Minos, porque ele mostra como a gente tem essa necessidade de sair dessa complexidade toda que a reforma tributária traz. E a composição do painel é interessante porque ela traz a experiência de vocês que já estão vendo isso na prática, né? Como que isso pode afetar e as diferentes soluções que são necessárias. E aqui da minha parte é mais uma nesse sentido de trazer o que vem pela frente, né, o que talvez tenha de novidade que ainda não está estabelecida. E por isso a gente combinou de eu falar sobre o imposto seletivo, que é aquele imposto do pecado que já foi chamado pela gestão passada, né. E por que a gente falar dessa parte? Porque é uma parte mais popular, né, é mais fácil de compreensão. É aquele imposto que vai ser aplicado sobre álcool, sobre cerveja, sobre vinho, sobre tabaco, eh, e em parte também sobre combustíveis fósseis, né. Pode passar, esse sou eu, para quem ainda não viu, pode passar, é isso. Eu nem sei se vai ter tempo de a gente falar tudo isso, mas eu vou dar uma acelerada. Aqui, gente, para quem não sabe, imposto seletivo, ele pode vir uma antes, passou demais. Aí. Foi instituído lá pela emenda constitucional 132, que é a emenda da reforma tributária.
tá lá colocado, inseriu na Constituição, lá no artigo 153, que compete à União instituir impostos sobre, já tem uma lista lá na Constituição, e esse aqui, ele coloca lá, produção, extração, de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, em termos de lei complementar. Tem até um detalhe aqui da emenda que eu vou abordar depois, se der tempo, pode passar. E daí, na lei complementar de janeiro de 25, veio ali um pouco mais especificado, deixa eu levantar aqui só para ler melhor, o que vai ter nesse imposto seletivo. Tem lá veículos, embarcações e aeronaves, produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, que é refrigerante e outros, bens minerais e concursos de prognósticos, que é loteria, jogos, bets, pode passar. Aí tem a lista completa, quem não viu ainda, tem um anexo da lei complementar que fala sobre exatamente o que vai ser colocado. Tem tabaco, tem cerveja, tem vinho, tem... dá uma festa isso aqui, né? É, tem gás natural, tem petróleo, tudo que deve ser tributado, pode passar. E a simplicidade vai indo embora, né? Exato. Pelo menos colocava ali os códigos certinhos, né? E daí o que a gente vê aí de próximos passos que devem acontecer? A emenda colocou que o TCU vai ter um superpoder nessa reforma tributária. O TCU, que é o Tribunal de Contas da União, fica lá em Brasília, vai receber da Receita Federal os próximos passos para o estabelecimento desses impostos. Tanto a IBS e a CBS, como vocês já devem conhecer bem, e o que está sendo discutido é enviar tudo junto também com o imposto seletivo, as bases do imposto seletivo, para o TCU. Quem lida com isso, quem está de olho nisso, nas discussões, tem esses prazos em mente. 30 de junho é um prazo, vence um prazo, 14 de setembro vence outro prazo. Isso vai ser discutido com o Senado e, no final das contas, o TCU vai homologar no fim do ano. É essa discussão que a gente tem hoje sobre o imposto seletivo. E acho que já estourei meu tempo, mas eu continuo em seguida. Sim, vamos seguir. Então, vou fazer algumas provocações aqui e deixar vocês à vontade para comentar dentro do segmento de cada um. Uma das questões principais que nós vamos encontrar nessa reforma tributária, nessa jornada de transição de 2026 até 2033, é a forma de apuração dos tributos, né? Quem aqui tem seu próprio negócio ou já mesmo sendo advogado, emite a sua nota fiscal para o seu cliente, ele recebe a nota fiscal, ele faz o pagamento e então depois apura-se o tributo, ou ele faz a retenção, ou ele paga integralmente, dependendo do regime. Com essa nova dicção, essa nova estrutura, né? E aí vai uma primeira crítica, né? O artigo 145, parágrafo 3º da Constituição, alterado pelo emenda constitucional, ele cria alguns princípios: simplicidade, justiça tributária, transparência, cooperação, proteção do meio ambiente. E aí, o princípio da cooperação, né, ele significa confiança. Mas o fisco diz para você, olha só, primeiro eu vou receber o meu tributo. Então, assim, eu não confio tanto no contribuinte assim, porque eu quero receber na nota, eu quero receber na divisão do pagamento. E, mais ainda, eu vou apurar para você. Então, já fazendo uma provocação, essas informações, né, elas vão circular livremente dentro dos sistemas da Receita Federal. O Estado está avocando para si uma tarefa hercúlea. Ele quer, subjacente a esta reforma, há um interesse que eu imagino que seja vislumbrar toda a economia. E eu falava com o Luiz, será que a proposta é conseguir enxergar a cor da mão invisível do mercado? Né? Fazendo uma analogia ao Adam Smith, será que as pessoas querem ver quais são os movimentos e os influxos involuntários e involuntários dessa troca de bens e serviços para decidir as bases econômicas sobre as quais incidirão a tributação? Muito bem. Então, nesse ambiente de transparência, Carol, a gente vê que os dados das empresas vão circular, né? E para você entrar nesse labirinto, a gente vai precisar de gestão de dados. E a gente consegue vislumbrar riscos de segurança
nessa circulação desses dados? E logo em seguinte o Luiz já pode responder, como que ele vislumbra a competitividade, ou seja, a gente falava mais cedo, olha, eu não sei o que os concorrentes vão fazer. Tem gente que está atrasado, tem gente que está adiantado, tem gente que não acredita que vai acontecer. E agora, quando a minha nota sair, o banco vai saber qual é o meu preço líquido, já vai deduzir a minha alíquota. Antigamente, a formação de preço era o segredo de negócio. Agora não vai ser mais, né? Então, como que a gente vai lidar, né, com esses movimentos aí? Na ordem, vocês decidem. Primeiro que a gente tem que colocar aqui que, na verdade, acho que ele já tem, né, todos os nossos dados, né? Todos esses fluxos eles já têm, né? Eles só querem deixar um pouco mais. Olha, a gente quer transparência, a gente quer ter ali uma parceria. E aí eu vou até falar um pouquinho sobre o Código de Defesa do Contribuinte, né? Que ele traz para nós aí alguns programas. E falando também sobre a transparência, sobre o fisco, que agora ele é cooperativo, né? Ele é orientador. Então, mas ele já tem, na minha cabeça, aí eu vou falar, visão Carol, tá? Como advogada, eu acho que ele já tem todas essas informações. O que ele quer? Ele quer, lógico, deixar aquilo tudo mais regularizado, certo? Mas como que ele consegue fazer isso diante de um cenário que, como o Fábio falou, né, a gente tinha IPI, ICMS e todos os outros, né, tipos de tributos, que para então mostrar para os contribuintes que é seguro, né, ter essa gestão de dados. Primeiro que no próprio Código de Defesa do Contribuinte ele coloca que é necessário então você ter um RP, você ter um sistema seu. Claro que na própria Receita você também vai conseguir fazer essa análise, né, das despesas, do quanto está sendo feito de contribuição, mas para você ter uma segurança, primeiro você tem que analisar todo um cenário. Claro que a gente tem enormes empresas aí, né, SAP, TOTUS, citei aqui inclusive o da Thomson Reuters, que a gente sabe que tem então uma segurança de dados, tem criptografia, óbvio. Então também vai do contribuinte saber escolher uma plataforma, saber analisar a plataforma e como que a gente faz essa parte da transparência, né? Como a gente consegue demonstrar a transparência. E aí eu volto a falar do PP Cloud, que é a plataforma que nós criamos, que é uma plataforma de conformidade. Porque para a gente ser transparente, né? Ele diz que é uma boa-fé, ele diz que ele presume a sua boa-fé, como já era antes, mas agora está no Código de Defesa do Contribuinte, mas você precisa evidenciá-la. E você precisa evidenciá-la numa plataforma. Uma plataforma que precisa ter, então, criptografia, que precisa ter rastreabilidade, que seja imutável, que tenha, então, o seu controle granular, ou seja, saber quem, onde, quem, como fez, né? Como fez, quando fez. Então, isso, quando a gente fala sobre transparência, acho que quando o fisco coloca ali a transparência, ele, claro, ele já tem os seus dados, mas ele quer que você coloque isso dentro de um sistema, então, para demonstrar que você realmente está agindo na boa-fé, que você realmente consegue fazer. E acho que, como advogados, isso vai ser um pouco mais fácil da gente comprovar, porque antigamente a gente tinha que provar a própria boa-fé, né? O contribuinte era o errado, né? O fisco ele falava que você não estava em conformidade, que você não tinha cumprido naquele negócio jurídico aquilo que era necessário e você não tinha ali todo o sistema, né? É mais difícil da gente achar uma plataforma que consiga comprovar tudo isso e aí você era autuado. Então, o que ele está trazendo agora é uma transparência, uma facilidade, né, para a gente conseguir fazer essa demonstração. Quando o papel do advogado, eu acho que vai ser mais fácil para nós demonstrarmos toda essa boa-fé, mas é claro, a gente está falando de demonstrar, mas hoje a obrigação é do próprio fisco demonstrar que a gente está agindo de má-fé, e não o contrário, né? Inclusive, o próprio Código de Defesa dos Contribuintes traz isso para nós. Pelo que eu estou entendendo agora, a gente vai ter que ter muito mais cuidado na escolha do nosso fornecedor de tecnologia, Muito né? mais Porque hoje tecnologia é algo que se vende, né, como uma grande commodity, mas na verdade, quando a gente entrega nossas informações, a gente está dando uma informação sensível. E agora a gente até só fechar aqui para passar para o Luiz, eu posso até citar aqui, por exemplo, o Confia, que é um dos programas que foi iniciado no Código de Defesa do Contribuinte, que ele fala que é a fiscalização em parceria, né?
Mas como que é essa fiscalização em parceria? Olha, eu vou aderir ao seu programa, eu vou demonstrar todos os meus acessos, tudo os que nós temos, inclusive eu vou fazer essas parcerias com fornecedores que também estão em conformidade. Por quê? Porque, como você disse, ele já vai pegar aquilo que é dele, né? Ele já vai morder aquilo que é dele. Por um lado, é melhor, por o outro, você só vai fazer essa gestão, né, essa cadeia de suprimentos, se você souber que o seu fornecedor também está em conformidade. E aí que eu acho que entra a fiscalização em parceria. Agora, para o Luiz, não sei como é que vai ser essa parte. Eu concordo que o fisco ele já tem essas informações. E a gente tem até evidências de movimentos mais recentes. Por exemplo, não sei se você não conhece, é uma declaração que se chama DIRB. Então, ali o fisco ele nos obrigou a declarar aquilo que nós tínhamos de benefícios, e como se fosse uma espécie de compliance duplo para poder justamente, "Ó, eu sei que você tem benefício, mas me fala o quanto que é, para eu bater aqui e ver se está tudo certo". Então, já é meio que uma preparação de terreno para aquela conformidade que ele quer ter como um todo na reforma tributária. A exemplo do caso que eu comentei, a gente precisamos de uma ferramenta eh, que vá a nível granular do preço do produto. Eh, a gente hoje, formação de preço é o segredo às 7 chaves. Só que para a gente chegar num novo negócio, numa nova margem, a gente sabe que vai ser majorado, né, do plano que temos hoje, no Brasil, no âmbito social, do impacto econômico. O quanto daquilo que eu tenho na minha margem fica evidenciado. Não vai ser tudo. Eu não sei o que o concorrente tem de benefício, eu não sei o que o fornecedor tem de benefício. Então, por isso que essa ferramenta, e essa necessidade do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, é trazer a nível granular para tentar entender, no limite do possível, aquela formação de preço, aquela conformidade fiscal, para que, quando na apuração assistida, por exemplo, quando o fisco ele tem essa informação, ele já sabe do quanto que ele tem que me repassar, ou quanto que ele vai repassar, para o fornecedor, a gente tem, pelo que está mais ou menos no sentido do Confia, pelo que está, regulamentado, ele nos dá 3 avisos antes de uma multa, que são pesadas, né, foi outra grande, crítica no texto da reforma. Ele tem esses 3 avisos, ou seja, então ele tem as informações, ele sabe o que que eu estou vendendo, que produto que é, e a característica de cada um daquele benefício. Então, ele tem essa informação, e eu concordo que ele precisa e ele quer ter mais clareza, nessa base, até pensando em política econômica, em política social, o quanto que ele vai poder abordar e pressionar, eh, os superfaturamentos, espera aí, se eu tenho mais imposto, então eu consigo apertar de outro lado, para eu conseguir gerar, aqui valor, tanto para nós como fisco e até mesmo para a imagem de repassar, que acho que entra na questão de como informar isso para a população, né, e como dar clareza a isso para um meio que a população, por exemplo, o taxista, como que isso vai nos impactar? A grande verdade é que nós, consumidores finais, vamos arcar com essas simplicidade que, por enquanto, ainda está um pouco obscura. Mas a gente nos nossos mapeamentos sabe que, conceder essas informações, e chegar até elas lá em 2033 vai ficar mais complexo. Mas depois a tendência é facilitar, e eu acho que isso regula até as negociações do mercado, porque aí todo mundo vai estar, quando você tem informação dos outros, mais ou menos a métrica, então acho que, muda um pouquinho também a forma de fazer negócio. Perfeito, Luiz. Essa é mais ou menos a ideia do Bernardo aqui, né, que ele fala: "Não, o preço vai ser o imposto é por fora e o preço ele vai ser dentro das regras de competição e conveniência", né, então essa parece ser a ideia, mas se ela vai chegar ao fim e ao cabo, nós não sabemos. Daqui para 2033, nós teremos 2 sistemas de apuração, né, e a gente hoje não tem, né, aparentemente não existe pronta a ferramenta que ajude as empresas para fazer isso de uma forma objetiva, né, e eficiente. É o que nós estávamos o grande desafio é que você vai ter uma jornada grande
e talvez algumas pessoas nem acreditam que vá mudar pela complexidade. Porque o que me assusta, né, e a gente fala assim, falamos de princípios, falamos de princípios tributários, etc. Mas quando a gente olha o sistema como está sendo preparado ao seu ponto final, ele é muito mais complexo do que simples, né? Então, meu Deus, se aquilo e o professor o professor Metuado escreveu um artigo que eu até indico para vocês sobre os princípios, novos princípios lá do artigo 146, e ele fala que a simplicidade não é para o fisco, ela é para o cidadão, é para eu saber quanto eu pago. E aí eu já vou estender aqui pro Fábio, né, hoje há uma dificuldade de você fazer uma apuração e às vezes o contribuinte erra, aí aparece, geralmente, um trabalho intelectual, que seja for consultoria ou externo, para dizer: "Olha, você pagou errado, existe aqui uma tese tributária, etc., que você pode recuperar aquele crédito". E aí você faz a apuração do crédito, aí você vai para aí o fisco não dá, ele dá o despacho decisório, aí você faz uma manifestação, vira processo administrativo tributário fiscal, vai parar lá no CARF. E aí quantas vezes, Fábio, você acompanhou lá, se você está acompanhando o CARF, CARF decide contra lojas tal, contra plano de tal. Aquele custo ali, foi um custo de transação que foi arcado há muito tempo atrás, né? Então isso de alguma forma, e o Bolívar estava falando exatamente sobre isso, né? A contingência que já estava no balanço. Mas nos 3 primeiros anos não aparece, porque enquanto a Receita não diz se você tem direito ou não, ninguém viu, né? E aí uma complexidade é essa tomar crédito agora. Quem toma crédito agora, para compensar até 2033, vai ter dificuldade, porque se você tomar o despacho decisório depois da virada, você não consegue aproveitar. Agora, Fábio, e nessa toada de complexidade, né, como que você tem visto, e aí você, como você se embrenhou sobre a questão do imposto seletivo, como você tem visto o comportamento dali do legislativo, dentro dos bastidores, né, da Receita, qual é o sentimento deles em relação ao imposto seletivo? Vai ter realmente aquele efeito parafiscal ou de só controlar e atender o princípio de preservação do meio ambiente que está logo na nova Constituição, ou ele vai ser uma alíquota também pesada ou difícil? Como que você examina, né, dentro daquilo que tem sido feito? Pois é, é difícil fazer uma previsão tão acertada, né, previamente com base no imposto. Você pode partir de um princípio que o imposto realmente ele vai reduzir o consumo, como pode ter um efeito contrário, né. A gente sabe que economia não é tão preto no branco assim, né. Você estabelece, às vezes, um imposto e aquele consumo migra para outros tipos de produto, muitas vezes para produtos ilegais ou, de repente, é aplicado sobre álcool e as pessoas começam a consumir substâncias, outros tipos de substâncias ilícitas, de repente. Então é difícil você dimensionar isso, exatamente. Tem discussões no governo e o governo tem, ministérios setoriais têm defendido muito que seja criado, de fato, esses impostos, principalmente sobre o álcool, porque tem estudos que mostram que a cada R$ 1 a mais na tributação, não na tributação, mas R$ 1 a mais no preço da cerveja, por exemplo, você reduz em tantos por cento o consumo. Tem estudos sendo levados ao governo para ser defendido isso. Mas, de fato, na prática é muito difícil você estabelecer, né? Tem uma coisa que eu achei interessante que vocês falaram, eh, e que une tudo isso, é que no imposto seletivo, como você falou, tudo está em discussão, inclusive no legislativo, né. Você tem dentro do governo, inclusive, discussões sobre como que vai ser aplicado, por exemplo, sobre as bets. Como que você será que a gente vai aplicar o imposto cheio, ou será que a gente pode fazer uma certa flexibilização na aplicação desse imposto, de forma a gente alcançar outros tipos de política no país? Por exemplo, diminua um pouco o imposto seletivo sobre bets, em troca de as bets dedicarem recursos ao Sistema Único de Saúde para, prevenir, consequências de saúde pública relacionadas a isso. Até esse tipo de discussão já começa a ter dentro do governo, inclusive. Eh, então um pouco daquela ideia que eu falei no começo, de que a reforma tributária não é algo fixo, que foi promulgada e pronto, temos já a reforma tributária estabelecida. Ela vai ser uma constante, aparentemente, né, como tudo no sistema legislativo como um todo, né. Mas a reforma tributária ela vai estar em constante transformação
em constante pressão de interesses, inclusive das empresas afetadas. Então, para a gente acompanhar isso vai ser interessante. No imposto seletivo, eu acho que ele abre margem de fato para a gente ver esses interesses sendo aplicados e influenciar a discussão e o futuro do imposto seletivo. Mas também em outros aspectos da reforma tributária é importante a gente, como sociedade, ficar atento, porque pode ser alterada. Até mesmo a emenda constitucional pode ser alterada, né? A reforma tributária deu as bases, mas ela, como uma emenda constitucional, ela não é uma cláusula pétrea, ela sempre pode ser alterada ao longo dos anos. Então é algo que a gente precisa, como sociedade, realmente ficar atento. Essa parte do imposto seletivo é talvez a parte mais ilustrativa disso, mas em várias frentes a gente precisa olhar como ela vai se desenvolver e como ela vai ser aplicada. E é uma das áreas mais sensíveis por conta da subjetividade, que antes nós tínhamos o IPI, né? O IPI ele tinha mais ou menos essa função, né? É produto industrializado, você tinha uma certa nível de arbitrabilidade ali do fisco. Agora não, é seletivo, mas ele está vinculado constitucionalmente ao meio ambiente. Ou seja, ele tem que saber se faz ou não mal à saúde. Uma taça de vinho por dia faz ou não mal à saúde, gente? Ah, tem gente que diz que não faz. Então, vamos tributar isso é pecado? Vamos tributar este pecado? Ou a partir de quantas garrafas? E o mercado, você não sabe lá, Luiz, quanto é que o consumidor vai tomar ali, quantas garrafas ele vai comprar, né, para poder saber se ele vai pagar o imposto seletivo ou não em cima daquilo ali, né? Então, este imposto seletivo, por conta dessa subjetividade, é uma casa de vesperos enorme por conta da falta de critérios objetivos. Bom, gente, 3 minutos. Considerações finais, né, de 1 minuto para cada um, não vou mais tomar o tempo de vocês. Carol? Bom, pessoal, eu acho que ficou claro aqui a ideia, né, do que a gente quer passar, principalmente da minha que trabalha aqui com compliance, com governança, né, principalmente de dados. Então a gente tem que ter aí, tem que fazer due diligence de sistemas, a gente tem que entender essas plataformas, elas estão sim em conformidade, se os nossos clientes também estão em conformidade, porque no momento da transparência, o primeiro que a gente tem que visualizar, né, somos nós. E assim, para a gente fazer um negócio com o outro, a gente tem que estar em conformidade também, utilizar boas ferramentas. E agora já vou até aproveitar e fazer um momento jabá, que a gente está aqui no stand 48, com o nosso sistema que também faz conformidade tributária, tem controle granular, tem rastreabilidade, imunsabilidade. Então, quem quiser conhecer, fiquem à vontade, vai ser um prazer, pessoal. Luiz, pessoal, acho que a mensagem principal aqui que eu quis passar é tecnologia mega importante nesse momento que nós estamos passando. Então, citando números, nós temos mais de 20 milhões de combinações tributárias. Então, é humanamente impossível mapearmos e identificarmos todos os impactos da reforma disso. Então, a robustez de uma base bem preparada, tendo as pessoas certas, com as tecnologias corretas nesse momento de transição agora, vai fazer toda a diferença, e a gente para um pouco de olhar só para o tributário como fim do negócio. Tem muitas empresas que se baseiam no tributário, porém agora a gente vai ter mais um ambiente de negócio, logística, suprimentos, participando cada vez mais, e o que fará toda a diferença aí para um cenário que a partir de 2033 a gente acredita que vai ficar melhor. Fábio. Fábio. Eu acho que no fim das contas é isso, né? É importante a gente ter esse tipo de discussão justamente para entender, remetendo ao título do painel, né? Entender como sair ou se mapear dentro desse labirinto, né? Porque a reforma tributária é um assunto complexo, mas mais complexo é a gente não fazer nada e não debater nada, né? Porque se você pensar, voltando lá no começo, né, que você tinha uma legislação de PIS, uma de COFINS, uma de IPI, em cada estado você tinha uma legislação diferente sobre ICMS, em cada um dos 5.000 municípios você tinha uma legislação diferente sobre ISS. E a reforma tributária vem substituir isso tudo por uma única legislação, né, de CBS e IBS e imposto seletivo. É um avanço enorme, mas realmente a gente precisa se mapear e dialogar, tanto vocês que estão aí na linha de frente, né, aplicando isso, quanto para essas
novos temas que vão ser aplicados aí, principalmente lá para o Brasil. Vamos ficar de olho. Muito obrigado. Gente, foi um prazer estar aqui, né? Parabéns a vocês por terem chegado aqui até o final do evento. Agradeço mais uma vez a B2L pela participação, pelo convite e pelo crescimento que esse tipo de evento nos proporciona. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigado. Nossa gratidão aos nossos painelistas. Encerraram, posso afirmar, com chave de ouro esse primeiro dia da BL, a B2L Low Tech Experience.